Fala, senhores, então a gente está aqui na aula 3, que na verdade é a aula 4, porque eu comecei da aula 0 aqui. Eu estou regravando essa aula porque o áudio da última aula ficou muito ruim, então eu tive que comprar. Na verdade, o meu microfone anterior deu alguns problemas, eu comprei um microfone novo. E esse microfone novo foi bem caro, espero que realmente o áudio melhore aqui. Então, bora para a aula. Então, primeira coisa é fazer um jabá aqui do meu próprio treinamento CCNA Risco Zero. Se você conhece alguém que quer fazer o treinamento CCNA, né, o Risco Zero, aquele treinamento que eu devolvo dinheiro caso você não passe na prova. Então, o treinamento dividido em Ensino D1 e Ensino D2. Então, daqui a 30 dias vão abrir, 31 dias, né, lá no site gustavocalau.com.br tem um contador lá de quando que eu vou abrir a nova turma. Se não me engano, é a terceira turma desse ano e é a última turma, né? Esse ano eu não vou abrir mais. Eu tinha adiantado a turma para julho, porque meu filho nasceu recentemente e eu ia ficar sem tempo e tal, mas vou abrir uma turma agora em novembro e daqui a 30 dias, né? Tem um contador lá, entre lá no site, lá, faça o seu cadastro do e-mail para você receber os e-mails com as informações. Normalmente na semana, uma semana anterior ao curso, eu começo a divulgar as informações sobre o treinamento, tranquilo? E é a última turma desse ano, são 35 vagas, se não me engano. Então bora aqui para a aula de hoje. Deixa eu falar aqui de Switch Layer 2. Você viu isso provavelmente no CCNA, o método de operação do Switch. Vou falar que Switch, ele tem CPU, ele tem memória, né? Ele é um hardware, assim como um computador, só que ele tem um sistema operacional próprio. Os da Cisco rodam iOS lá, só que ele tem os recursos computacionais como se fosse um computador. E ele também tem chips, né, de processamento próprios para funções específicas do próprio Switch. Hoje em dia a gente tem um chip chamado ASIC, né, que ele faz o processamento dos frames através de hardware. Não mais isso é levado para a CPU do equipamento. Então é feito por um chip específico, por um hardware específico, não elevando assim a CPU do equipamento. É um chip que foi preparado para fazer o encaminhamento dos frames para as portas dos switches. Então quando eu recebo um frame aqui numa porta do switch, o que o switch vai fazer? Ele vai analisar as filas de entrada, vai mandar esses caras para alguma fila de entrada. A gente pode ter diversas filas de entrada, né? Então ele vai colocar isso numa fila. Depois, ele vai encaminhar isso, por exemplo, se for encaminhamento de camada 2, ele vai mandar isso para a tabela MAC. A Cisco chama isso de Content Address Memory, né? Que é a tabela que a gente está acostumado com a tabela MAC. Na tabela MAC, você viu lá no CCNA que você tem o MAC, a porta e a VLAN, né? Ele vai anotar isso. Entrei um frame na porta 1, ele vai anotar o MAC de origem na porta 1 e vai anotar também qual VLAN que essa porta tá, né? Então ele vai fazendo essa associação. E eu tenho também outra coisa que não é falada no CCNA, que é a TCAM, que é Ternary Content Address Memory. A TCAM ela é utilizada quando eu tenho algum tipo de ACL, algum tipo de filtro de QoS, alguma aplicação de QoS. Quando eu tenho esses dois cenários de ACL ou QoS, de classificação e marcação, ou policy e shaping, isso não é mandado para a tabela MAC, sim para TCAM. E depois a gente tem as filas de saídas, né? Depois que eu faço essa tomada de decisão, eu tenho as filas de saída. Então a gente tem aqui o cérebro do equipamento aqui, é a tabela MAC, e nos equipamentos, por exemplo, de camada 3, que eu tenho algum tipo de QoS e segurança, eu tenho a TCAM também. Continuando aqui, a gente tem o Multilayer Switch, né, que eu acabei de falar ali que a Cisco chama de MLS, são switches camada 3 que a gente está acostumado aqui no Brasil. Esses switches também operam da mesma forma que o switch camada 2. A tabela MAC é igual à tabela MAC do switch camada 2. Ele tem as filas para eu mandar para QoS, para mandar para ACL, que são as TCAMs. Só que ele tem uma outra tabela aqui, que é a tabela de encaminhamento de camada 3, Forward Information Base, que a Cisco chama de FIB, né? É a tabela de encaminhamento de camada 3. Na tabela FIB eu tenho o IP, o próximo salto, o IP do próximo salto, o MAC do próximo salto e a porta de saída. Depois que eu passo por esse processo, né, eu tenho a reescrita do frame, então se for um switch camada 3 e eu estou fazendo um roteamento, por exemplo, eu tenho que fazer o que eles chamam de frame rewrite. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico o que é frame rewrite. Isso cai no CCNA, mas tem um vídeo específico aqui no canal que eu falo sobre reescrita de frame, que é simplesmente pegar o MAC, né, de origem e destino, apagar ele e reconstruir com o MAC da interface de saída, e o MAC de destino vai ser o MAC do próximo salto, né? Então essa reescrita de frame, quem faz
aqui no switch camada 3 é a mesma ideia de um roteador fazer, né? Já que agora o switch aqui também vai fazer o encaminhamento de pacotes entre redes diferentes, que é o que o roteador faz, né? E depois eu tenho as filas de saída. A gente tem aqui tipos de switch multilayer, né? Tipos de switch camada 3. A gente tem a primeira geração que eles chamam de Route Caching. Ele contém o Router Processor e o Switch Engine. Router Processor eles chamam de RP, Switch Engine eles chamam de SE. Ele também é conhecido como NetFlow LAN Switching, Flow Based Switching, Demand Based Switching e Route Once Switch Many. Rotear uma vez, né? E fazer o switch várias vezes. A ideia desse cara é que quando eu tenho um fluxo de pacotes, por exemplo, eu tenho um pacote que quer alcançar a rede... o próximo salto é 192.168.10.3. Eu preciso saber qual é o MAC address desse próximo salto. Eu preciso saber qual é a minha porta de saída, né? Então eu preciso desses dados. O que esse switch faz? Ele já pega esse cara que eu preciso desse MAC address, em vez de ficar mandando ARP toda hora para descobrir qual é o MAC address do próximo salto, ele já armazena isso num cache. Então, todo o fluxo de pacotes que precisa alcançar esse mesmo next hop já vai estar armazenado em cache, ele não vai precisar fazer ARP toda hora e o roteamento vai ficar mais rápido. Essa é a ideia do Route Caching, né? E a gente tem a segunda geração que eles chamam de Topology Based. Na Topology Based também eu vou ter o Router Processor, o Switch Engine, igual eu tenho na primeira geração, só que aqui ele utiliza a informação de roteamento de camada 3 para construir e pré-popular uma única base de dados sobre toda a topologia conhecida. Então, por exemplo, ele pega a tabela de roteamento lá do SPF e ele tem lá 50 próximos saltos possíveis lá, dependendo da rede que eu quero alcançar. Em vez de chegar um pacote, ele fazer o route caching daquele pacote, que é descobrir qual é o MAC do próximo salto e armazenar, ele não espera o pacote chegar para fazer a solicitação. Ele já baseado nos próximos saltos possíveis que ele tem, ele já pré-popula toda uma tabela, né? Então ele já deixa isso tudo preparado. Isso deixa mais rápido. E isso é feito em hardware aqui. Essa base é então consultada em hardware. Se a topologia mudar, a tabela é atualizada sem perder performance. Então aqui eu faço tudo em hardware, eu não preciso mandar para a CPU do equipamento, né? E esse hardware, né? Que vocês provavelmente, esse processo, né, da segunda geração, provavelmente você já sabe, né? Ele chama Cisco Express Forwarding, né? Que é o CEF. É um caminhamento expresso que a Cisco chama aí, e ele é bem mais rápido, já que ele pega toda a topologia, pega esses próximos saltos que tem lá, o MAC do próximo salto, por exemplo, e já deixa tudo pré-populado numa tabela lá em hardware chamada CEF, né? Então isso deixa o roteamento muito mais rápido. E a gente tem aqui algumas exceções que o CEF não funciona. Então, alguns pacotes, por precisarem de uma análise maior, não são encaminhados via CEF, são então encaminhados para a CPU. Quando eu encaminho para a CPU, eu não uso o CEF, quer dizer que vai ficar mais lento. Esse processo de não utilizar o CEF, eles chamam de Process Switch. Então, toda vez que você estiver usando Process Switch, vai ser mais lento do que utilizar o CEF. Quando que o seu equipamento vai usar Process Switch em vez de usar CEF? Por exemplo, API Request Reply. Ele não usa CEF, ele usa Process Switch, né? Então não vai estar armazenado em cache, porque essa é a primeira solicitação, API Request e Reply. Depois disso vai estar no CEF. Mas quando eu faço o API Request e eu tenho o API Reply, isso usa Process Switch, né? Então essa primeira comunicação ela é mais lenta, depois eu carrego a tabela e vai ficar mais rápido. A gente tem aqui pacotes IPs que requerem uma resposta de roteador, por exemplo, TTL, Expire, Maximum Transfer Unit, Fragmentation, tá? Essas mensagens de controle, elas não são feitas através do CEF, é utilizado o Process Switching. Broadcast transformados em unicast, por exemplo, DHCP Relay. Essas mensagens não são feitas através de CEF, não são processadas através de CEF, são processadas através de Process Switching. Routing Protocol Updates, update de controle, por exemplo, do SPF, né? Hello, LSA lá, não são feitas através de Process não são feitos através de CEF, são feitos através de Process Switching. CDP também Process Switching. E pacotes que precisam de criptografia também Process Switching, né? NAT, pacotes legados também. Só que isso aqui são mais pacotes de controle, né? Não são tráfego core da sua rede. Então, para esses pacotes de controle aqui, é feito o Process Switch, mas o desempenho também não cai muito, porque como são poucos pacotes, são pacotes de controle pequenos, você não vai ver uma alteração de desempenho. Agora, se você, por exemplo, fizer uma CL e colocar na CL lá a palavra-chave log no final, que vai mandar para o log do seu equipamento tudo que cai naquela CL, você está deixando de fazer aquele tráfego em CEF para ir para Process Switch. Então, quando você coloca a palavra-chave log lá numa CL e bate muito pacote naquela linha da CL e fica logando lá no seu sistema, no seu iOS lá,
você está deixando o tráfego daquela rede que está batendo naquela CL lento. Por quê? Porque não está indo via CEF, está indo via Process Switch. Então cuidado quando você coloca log lá. Só use para troubleshooting, não use para ficar gerando um monte de mensagem lá. Galera, se você gostou desse vídeo com esse áudio novo aí, dê like, compartilha, assine o canal, indica para um amiguinho, né? E entre lá no meu site, cadastre o e-mail e é isso aí, galera. Compartilhe, até mais.